Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica Virtual. Estamos estudando o Evangelho de João com o seguinte tema: Jesus Cristo, a verdade que liberta. Nós estamos entrando hoje no nosso terceiro tópico: Jesus é Deus, baseado no Evangelho de João, capítulo 10, do versículo 22 a 42. Então, o que está acontecendo a partir do verso 22? Jesus estava na festa da dedicação. João capítulo 10, versículo 22 e versículo 23. 2 meses depois destes acontecimentos, Jesus estava em Jerusalém. Era mês de dezembro, inverno. Estava na estação das chuvas. Ele estava passeando no templo e participando na festa da dedicação. Como nós vemos no texto, celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno e Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Jesus estava passeando ali, olhando, provavelmente conversando com algumas pessoas, quando de repente um judeu se aproximaram. João capítulo 10, versículo 24. Um grupo de judeus se aproxima e começa a questioná-lo sobre a sua pessoa. Eles queriam saber de Jesus quem realmente era Jesus. Se ele era um farsante, se ele era um profeta, se ele era qualquer um, ou por que ele falava a respeito da água viva, da luz. Então eles começam a questionar sobre a pessoa de Jesus. E no verso 24 de João capítulo 10 diz: rodearam-no, pois, os judeus e interpelaram: até quando nos deixarás a mente suspenso? Se tu és o Cristo, dizei-o francamente. Ou seja, se você é verdadeiramente o Cristo, o Filho de Deus, o Messias, o prometido, diga claramente. É bonito isso, ver o desejo deles saberem quem é Jesus Cristo. Mas qual era o real propósito deste conhecimento, de saber se ele realmente era o Filho de Deus? Eles não queriam saber para crer nele. Eles não queriam saber para depositar a sua fé e a esperança nele. Eles queriam saber por quê? Para que pudesse acusá-lo de blasfêmia e depois apedrejá-lo. Assim como diz a lei de Moisés em Levítico, capítulo 24, 16. Aquele que blasfemar contra Deus será morto. Então, se ele confessasse que ele era o verdadeiro Cristo, prometido por Deus, o Messias que viria restaurar a Israel, ele se igualaria a Deus. Então eles iriam acusá-lo de blasfêmia e ia apedrejá-lo. Então, qual foi a atitude de Jesus? No texto, Jesus ele responde, no verso de número 25. Respondeu-lhe Jesus: já vou-lo disse, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. João capítulo 10, versículo 25. Então, várias vezes ele falou que ele era o Cristo, o Filho de Deus, o prometido por Deus. E eles não criam que Jesus era verdadeiramente o Messias. Conhecer a Jesus é a necessidade do ser humano, e com o propósito certo. O propósito dos judeus era para apedrejá-lo, eliminar, como se diz, o mal pela raiz. Entretanto, ele responde aos judeus, e em sua resposta podemos conhecer a Jesus como o Messias, o Salvador, de duas maneiras. Como? Podemos conhecer a Jesus como o Messias, o Salvador, de duas maneiras. Como? Jesus pode ser conhecido pelos seus ensinos, aquilo que ele falava, aquilo que ele ensinava. E quando você olha Mateus capítulo 5, no primeiro versículo ele diz: assentou-se e passou a ensiná-los. Mateus capítulo 5, verso 1. Então, Jesus ele pode ser conhecido pelos seus ensinos. Moisés falou que Deus levantaria um profeta a quem o povo deveria ouvir e crer. Deuteronômio capítulo 18, verso 15. O Senhor
teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Então, Moisés já havia profetizado que Jesus viria como profeta de Deus, o Messias enviado para que o povo pudesse ouvir e crer, depositar a sua fé em Cristo Jesus. Ele é Jesus que ensinava com a autoridade que o Pai havia dado a ele. Ele não falava de si mesmo, mas ele falava aquilo que o Pai enviou para que ele pudesse falar e o que ele pudesse realizar. Jesus pode ser conhecido pelos seus ensinos. João capítulo 7, de 14 a 16. Corria já em meio à festa, e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então os judeus se maravilhavam e diziam: como sabe este letras sem ter estudado? Respondeu-lhe Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Ele ensinava aquilo que o Pai queria que ele ensinasse. Então ele não estava ensinando de si mesmo, mas ensinava a palavra do próprio Pai, a palavra de Deus. Infelizmente, os judeus se recusavam a crer nas Escrituras, as quais testificavam a respeito de Jesus. Replicou-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei? Eu disse: sois deuses. Se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, então, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis: tu blasfemas, porque declarei, sou filho de Deus? Ou seja, ele estava falando: eu já declarei a vocês, eu não falei que sois deuses, eu falei que aquele que o Pai santificou e o Pai enviou, como diz as Escrituras, vocês dizem que eu blasfemo porque eu digo que eu sou filho de Deus. E quando nós lemos João capítulo 5, verso 39, ele diz: examinais as Escrituras, porque julgais nelas ter vida eterna. Elas mesmas testificam a respeito de mim. As Escrituras, a palavra de Deus, ensina a respeito de Jesus. E ele ensina que ele é o próprio Filho de Deus. E segundo, podemos conhecer a Jesus como? De duas maneiras. Jesus pode ser conhecido pelas obras que ele realizava. Os milagres de Jesus testificam que ele foi enviado pelo Pai e autentificavam a sua identidade messiânica. Jesus diz aos judeus que eles deveriam crer em seus milagres. Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se faço e não me credes, crede nas obras, para que possa saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Ou seja, ele está falando: se eu não faço as obras, vocês não me creem. Mas se eu faço, ainda não credes. Então credes pelo menos nos milagres, pelo menos naquilo que eu faço. Por quê? Para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Ou seja, para que vocês creiam que eu e o Pai somos um. Ele em mim e eu nele. João capítulo 10, versículo 37, versículo 38. Jesus pode ser conhecido pelas obras que realizava. Porém, eles continuavam incrédulos. Aí o que Jesus faz? Jesus ele retorna a falar do bom pastor para revelar o segredo da incredulidade dos judeus. Ou seja, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. João capítulo 10, versículo 26. Ou seja, Jesus estava falando para eles: olha, vocês não creem porque nos meus ensinos, vocês não creem nas minhas obras. Por quê? Porque vocês não sois das minhas ovelhas, por isso vocês não credes.
claramente Jesus diz que eles não eram suas ovelhas, porque não criam. A fé salvadora é para quem crê em Jesus Cristo. A fé que faz entender que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, que veio morrer no nosso lugar, se sacrificar a nosso favor. Esta fé que crê desta maneira é só para aqueles que creem e entendem que Jesus é o Filho de Deus. E 2 Tessalonicenses capítulo 3, verso 1 e 2, fica bem claro isso. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Os judeus perseguiram a Jesus porque eles não tinham fé em Cristo. Eles não criam que ele era o próprio Filho de Deus. Por isso que eles eram perversos e maus e perseguiam a Jesus para matá-lo e apedrejá-lo. O capítulo 10, ele se encerra com Jesus saindo de Jerusalém e indo para além do Jordão, aonde João batizava. Muitas pessoas foram ter com ele e creram na sua pessoa, como fica claro no texto de João capítulo 10, versos 40 a 42. Novamente se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio, e ali permaneceu. E iam muitos ter com ele e diziam: realmente João não fez nenhum sinal, porém tudo quanto disse a respeito deste era verdade. E muitos ali creram. Então, nós podemos olhar aqui que Jesus foi para além do Jordão, onde João Batista batizava. E as pessoas iam ouvir os seus ensinos, ver as suas obras. Então, eles creram em Cristo Jesus por causa dos ensinos, por causa das obras que Jesus realizava, e também porque João Batista falou a respeito de Jesus. Então, diz claramente, realmente João não fez nenhum sinal, porém tudo quanto disse a respeito deste era verdade, e muitos ali creram em Jesus. Queridos, o que nós aprendemos nesta lição é que para crer em Cristo Jesus como o bom pastor, para crer em Cristo Jesus como a porta, para crer em Cristo Jesus como Jesus é o próprio Deus, nós temos que ser das suas ovelhas. Porque as suas ovelhas ouvem a sua voz e as suas ovelhas andam com ele. As suas ovelhas são verdadeiros discípulos dele. E tudo que ele faz glorifica o Pai. E tudo que as suas ovelhas fazem glorificam a Deus. Então, o que é que nós aprendemos nesta lição? Jesus é a porta, Jesus é o bom pastor, Jesus é Deus. Ele mostra para os judeus que eles eram incrédulos, não criam em Jesus, não criam nele como acesso ao Pai, não criam nele como bom pastor que guiava as suas ovelhas, não criam nele como Filho de Deus que realizava e ensinava a palavra, que realizava obras e milagres por meio da vontade do Pai e ensinava a palavra do Pai. E Jesus, ele mostra que nós podemos conhecer a ele como Messias e Salvador através de duas maneiras: através dos seus ensinos e através das suas obras. E hoje nós conhecemos a ele através dos seus ensinos, das suas obras e através da palavra de Deus. E ele apresenta que Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e a vida. E conhecendo a Jesus Cristo, ele nos liberta de todo o pecado, de todo o mal e da morte espiritual e nos leva na presença do Pai. Vamos orar, queridos? Senhor, graças te damos pelo teu grande amor para conosco. Aplique esta palavra, Pai, que nós possamos entrar pela porta que é Cristo Jesus, o acesso até o Senhor. Que nós possamos ser guiados pelo bom pastor,
porque há muitos ladrões e salteadores que têm destruído, Senhor, a tua obra, por meio de maus testemunhos, mas que o bom pastor possa nos guiar pelas veredas da justiça, pelo caminho, pela verdade, para termos vida, e assim que Ele é o nosso Deus, único e verdadeiro, que se entregou por nós para nos restaurar, para nos transformar e para trazer vida quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Abençoe cada ouvinte, cada família, Pai, que possam crescer em Ti, na Tua palavra, e através da Tua palavra entender que Jesus Cristo é o Salvador da sua vida e da sua história. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.